Quantos aqui de vocês ou tem, ou conhece algum familiar ou algum amigo que tem algum tipo de diabetes? Quase 100% pode afirmar que conhece ou tem, né, algum familiar, algum amigo conhecido que tem essa doença chamada como nome diabetes. O que é a diabetes? A diabetes é um conjunto de doenças metabólicas que provocam hiperglicemia, ou seja, o aumento da taxa de açúcar no sangue. Por deficiência de insulina, essa deficiência pode ser absoluta, total, que aí seríamos o caso da diabetes tipo 1, pessoa jovem que desde o começo já tem que estar tomando insulina, coisas assim, porque ela tem um déficit absoluto da insulina. Ou por baixa produção, ou relativa devido à resistência periférica da insulina, que é a maior parte dos casos que a gente vai ver, que é a famosa diabetes tipo 2, que se dá geralmente a pessoas depois dos 30, 40 anos, e está muito, às vezes, involucrado com isso aqui, com a boca e com a barriga. Vamos ver com o tempo o que significa isso. Bom, quem é o responsável de secretar, de fazer a insulina? É aquele órgão que por aí muitos já escutaram, o pâncreas. Ele fica aí perto do intestino, do duodeno, ele fica aqui quase no meio da barriga, um pouquinho para trás, colocando nas costas quase. Aí fica esse órgão. Esse órgão secreta muitos hormônios. Dentre deles, a insulina, que é o importante para a nossa palestra de hoje. Dentro do pâncreas, tem umas células específicas, que chamamos de células betas. Essas células que são as que vão fazer a insulina. Essas são as célulazinhas que são responsáveis por fabricar essa insulina. Como que essa insulina é fabricada? Para que ela serve? A insulina é sintetizada, como eu disse, pelas células betas, que estão aqui no pâncreas, né? Elas vão fazer que o açúcar, em determinada parte do corpo, consiga entrar, principalmente nos tecidos e no tecido muscular, que é o mais importante. Porque o açúcar, ele não consegue entrar no músculo. Então, a insulina é como se fosse uma chavezinha. Ela vai chegar tipo num portãozinho que chamamos GLUT4, e vai abrir esse portão. Esse portão, que vai estar na membrana da célula, vai sair e deixa o açúcar entrar. Aí começa a ter alguns probleminhas. Quando as pessoas desregrada pela sua alimentação, não faz exercício, o que acontece? A insulina começa a secretar tanta insulina, que esses portãozinhos já não são suficientes. Então, o açúcar não consegue entrar onde é o principal órgão que metaboliza esse açúcar como energia, que é o músculo. Então, como o açúcar não consegue entrar nesse músculo, automaticamente ele vai estar aumentado no sangue. Alguns órgãos do corpo não precisa desse portãozinho que nós chamamos na medicina de GLUT4. Ele já tem entrada direta, principalmente nos glóbulos vermelhos, né, que são as células do sangue, e no sistema nervoso central, onde o açúcar diretamente entra sem nenhum problema, sem nenhuma resistência. Não é necessário a insulina para ele poder entrar. Já no músculo e no tecido adiposo, onde ele vai se acumular as gorduras, essa insulina, precisa o açúcar para poder entrar e ele precisa desse mecanismo. Aqui uma outra forma mais explicativa, ele tem que entrar aqui, esse portãozinho que ele vai pegar esse açúcar e vai internalizar. E quem faz esse portãozinho poder sair é a insulina. Agora vamos ver que já aprendemos um pouquinho o que a insulina faz no corpo. Como é a diabetes na distribuição mundial? A diabetes, hoje em dia, podemos ver por esse gráfico aqui, que ela afeta muitos países. Praticamente ela está em 100% do globo terrestre. E com maior relevância em países como Estados Unidos, Europa, algumas partes da Europa, como Reino Unido, Alemanha, Portugal, Espanha, Brasil, aqui temos Chile, Argentina. Exemplo, na China, se estima-se que 80 milhões de pessoas, 80 milhões, quase aí a metade da população brasileira deles, são diabéticos. Na Índia, 65 milhões
de pessoas são diabéticas. Tudo estimativa. Quando a gente estima, seguramente um pouquinho é mais, é um pouquinho mais. Nos Estados Unidos, 24 milhões, e no Brasil, dados até de 2009, 2010, se não me engano, era de mais de 13 milhões de pessoas no Brasil são diabéticos. E 1/4 desses pacientes não sabe que são diabéticos. Esse é o problema que a gente vai ver mais para frente. Classificação. A diabetes tipo 1, ela é responsável de 10 a 20% dos casos. O que é a diabetes tipo 1? Aquela que eu falei para vocês, que ela tem uma falta absoluta, ou quase total, de insulina. Aquela célulazinha beta que está no pâncreas, ela não fabrica, por X motivo, a insulina. Então, a pessoa, já com uns 15, 16 anos, vai começar a ter sintomatologia desse açúcar aumentado, porque ele não tem insulina para poder fazer entrar no músculo. Aí depois temos a diabetes tipo 2, que é a maior parte dos casos, de 77% a 87%. Ou seja, a maior parte da diabetes hoje é tipo 2. E se ela é tipo 2, ela pode ser o quê? Prevenível. Você pode prevenir de ter essa doença. A diabetes tipo 2 é a típica do adulto, geralmente após os 40 anos. Mas, infelizmente, pelo tipo de alimentação que estamos tendo nas últimas décadas, ela está cada vez sendo mais cedo. Já tem casos que ela já está alcançando antes dos 20 anos, coisas que antes eram tipo da diabetes tipo 1, da pessoa que, por algum problema genético ou familiar, algum X motivo, já tinha uma deficiência de insulina, então tinha diabetes tipo 1. Hoje não. Pacientes que eram para ter com 40, 50 anos, já estão tendo com 20, 30. Tudo por falta de uma atividade física regular e uma alimentação totalmente desregrada. Quais são os fatores de risco para você contrair essa diabetes? Ou seja, o que é fator de risco na parte médica? São fatores que te aumentam a possibilidade de aumentar algo para. Não significa que você vai ter. Como eu sempre gosto de dizer, na medicina, nunca 2 mais 2 é igual a 4. Isso é um fator de risco. Você vai somar porcentagem de desenvolver isso. Pode ser que com sua contextura genética, contextura física, familiar, você desenvolva ou não. Mas a possibilidade, com os fatores de risco aumentando, de você ter uma determinada doença. Quais são? Temos sobrepeso ou obesidade, com índice de massa corporal maior a 27. Um perímetro abdominal nos homens acima de 94, pegar a cinturinha, deu mais de 94 homens, olho com isso que estamos com um fator de risco a mais para ter diabetes. E na mulher, acima de 80. História familiar, pais ou irmãos, é um agregante também, se seu pai teve, se sua mãe teve, se seus irmãos teve, é uma porcentagem maior de chance de você ter. Não 100%, é uma porcentagem maior. Se você não se cuida, obviamente, essa porcentagem vai aumentar mais ainda. Então, tudo somatório entre eles. Um diagnóstico anterior de intolerância à glicose ou glicemia acima de 110 a 125. Fiz um exame, um check-up o ano passado e meu médico falou que meu açúcar saiu em jejum 110, 120. É a primeira vez? É. Então, cuidado, olho, o seu organismo já está dando indícios de que alguma coisa não anda bem. A hipertensão arterial, que vimos há 2 palestras atrás, também ela influencia muito para a diabetes. E, principalmente, elas estão sempre associadas. E quando elas estão associadas, vamos ver depois, no final das complicações, que elas acabam fazendo a lesão de um mesmo órgão. E depois, também temos níveis de HDL. O que é o HDL? É o colesterol bom. É o colesterol que aumenta com ingesta de coisas boas, como castanha, azeite de oliva, azeitonas, abacate, peixes de água profunda, peixes de água de mar, né? Peixes de água salgada, como salmão. Então, tudo isso vai ajudar a aumentar o nível do HDL, que é um colesterol bom, que tem que ser maior a 35 mg por decilitro. E, em compensação, os triglicéridos também. Se ele é maior de 250, na realidade, na prática clínica hoje, aceitamos como um valor elevado acima de 150. Por mais que se considere aceitável até 200, não. Consideramos triglicéridos acima de 150 um pouquinho já
mais alto. O paciente já tem que começar a tomar cuidado. Outra coisa também, mães que tiveram filhos que nasceram com maior a 4 quilos. Isso também, para o filho e para a mãe, é uma possibilidade de, no futuro, desenvolver essa doença. Outro problema, bom, como vimos aqui, está associado é a diabetes gestacional. Se durante a gestação você teve uma diabetes gestacional, há muita probabilidade também de, no decorrer da vida, você acabar desenvolvendo mais essa doença, tá bom? Agora a gente vai passar para a parte clínica com a doutora Romina, para ver como que a gente pode chegar a fazer esse diagnóstico também da diabetes. Boa tarde. Tá, agora eu vou falar da parte clínica. Então, é assim, a diabetes, geralmente, o paciente não tem sintomas, não apresenta. A gente diz que é o paciente foi para fazer um exame de rotina e ali saiu que tinha a glicemia alta. Às vezes, a gente tem que ficar de olho por causa dos fatores de risco que o Júlio falou. Se alguém tem familiar que tenha diabetes, tipo pai, mãe, irmãos, então a gente tem que fazer os controles. E também, dependendo do estilo de vida, né? Se não tem uma boa alimentação, não faz atividade física, tudo isso, o paciente tem que fazer os controles. Então, o paciente que tem os sintomas, geralmente é o paciente que tem a glicemia muito alta, que ela está descompensada. Então, vai ter poliúria, o paciente vai fazer maior quantidade de xixi durante o dia e geralmente ela vai ter um cheiro mais forte e uma cor mais escura também, por causa que o metabolismo ele está mais concentrado, né? Polidipsia, o paciente vai ter mais sede, vai beber bastante água, por isso também vai fazer mais xixi, por causa que o açúcar no sangue vai estar muito alta. Então, o corpo está pedindo mais água por causa desse açúcar que está muito alta, para compensar. Polifagia, o paciente vai comer mais quantidade de comida, por causa que o metabolismo está acelerado, então ele está gastando mais do que está consumindo, então por isso que pede mais comida. E perda de peso, pelo mesmo, né? Por causa que o metabolismo está acelerado, então ele vai perdendo, vai compensando comendo mais, então vai perder peso por causa da diabetes. Mas com esses sintomas é muito importante a gente sempre fazer o controle pelo menos uma vez por ano. Se tiver açúcar que estiver no limite, começar a fazer a prevenção, né? O diagnóstico. Então, a gente tem diferentes formas no laboratório de fazer o diagnóstico. Um deles é com a glicemia de jejum. Se o paciente tiver a glicemia maior de 126, ou se tiver uma glicemia, depois de 2 horas de ter tomado uma quantidade de glicose, que esteja maior a 200, ou uma hemoglobina glicada maior a 6,5. Hemoglobina glicada é uma substância que a gente mede no sangue, que vai medir a quantidade de glicemia que a gente teve nos últimos 3 meses. Então, ali, vamos supor, eu fui fazer o exame, deu 83 de glicemia de jejum, está normal, mas a hemoglobina glicada ela pode estar em 7. Então, isso quer dizer que no momento que eu fiz o exame, minha glicemia estava normal. Só que nos últimos 3 meses, eu tive períodos que a glicemia estava aumentando, só que eu não percebi, por causa que quando eu fiz o exame estava normal. Então, por isso que serve também a hemoglobina glicada. Vai medir. Ou tem pacientes que falam, amanhã eu tenho que fazer o exame, hoje eu não vou comer nenhuma coisa com açúcar, por causa que eu tenho que fazer o exame. Então, ali também eu vou saber que o paciente nos últimos 3 meses ficou com a glicemia alta. Oi? Não, porque essa é só a sigla, que é HbA1c, que é a sigla para não pôr hemoglobina glicada.
Glicemia maior a 200 é um paciente que tiver sintomas. Se o paciente tem os sintomas que eu falei, poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso e uma glicemia maior a 200, a gente já pode fazer o diagnóstico de diabetes. Quais são os pacientes que têm risco aumentado? São os pacientes que estão no limite, que não têm a quantidade de glicemia no sangue para dizer, tem diabetes, mas tem o risco aumentado. Paciente que tem glicemia de jejum entre 100 e 125, não está em 126 para fazer o diagnóstico, mas a glicemia já está subindo. Glicemia pós-prandial, depois de ter comido uma quantidade de açúcar que esteja entre 140 e 199 e uma hemoglobina glicada que esteja entre 5,7 e 6,4. Então, está bem no limite, não está no nível normal, mas também não está no nível para a gente fazer o diagnóstico. Esses pacientes também têm que começar a fazer dieta para evitar desenvolver a doença. Isso, depois de ter comido. Qual? Essa é uma prova de tolerância oral à glicose. Eles dão um teste. Eles dão um suco, tipo uma água que tem 75 gramas de glicose. Você bebe essa água, que é bem doce. Depois de 2 horas, eles vão medir a quantidade de glicemia no seu sangue. Numa pessoa normal, o corpo vai secretar a quantidade suficiente de insulina para que a glicemia não fique alta, que foi o que o Júlio falou, que é a função da insulina. Mas num paciente que não tem quantidade suficiente de insulina, a glicemia vai ficar mais alta. O paciente que tem entre 140 e 199 é o paciente que tem risco de desenvolver a doença. Se estiver maior a 200, a gente pode dizer que tem a diabetes. Tratamento. Então, isso aqui é muito parecido com o que a gente já tinha falado nas outras palestras, por causa que o Júlio falou, tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 geralmente tem muito a ver com a genética. A diabetes tipo 2 tem a ver com o estilo de vida. Então, a gente tem que modificar os hábitos que a gente tem para evitar desenvolver essa doença. Um deles é a nutrição. Um plano alimentar saudável vai ajudar muito. O que o Júlio falou, que é importante comer muita quantidade, assim, que seja de frutas, legumes, que tenha fibra, que não seja muito gordurosa, por causa que tudo isso não vai atingir só na parte da diabetes, da glicemia. Também vai subir o colesterol, também tem risco de hipertensão e tudo isso. Por isso que uma dieta é muito importante. Os pacientes que têm diabetes, o ideal é eles irem passar com um nutricionista, por causa que o nutricionista ele vai dar a quantidade que precisa de fibra, de gordura e tudo na dieta, né? Por causa que cada paciente é diferente e cada alimento vai ter uma quantidade diferente também de gordura, né? E de glicose, então vai ser muito importante. O exercício físico. Eu já tinha falado disso também nos outros, que a atividade física ele vai ajudar para ativar o que o Júlio falou que são os canais que tem que abrir para que a glicemia possa entrar na célula e não fique no sangue. Pode falar. Isso, a bomba, isso. Então, o Júlio falou que tem alguns que não precisam de insulina, tem outros que precisam. Então, a atividade física, ela vai ativar algum desses canais para que a glicemia possa abaixar.
Então, a atividade física vai diminuir a glicemia por causa disso, sem necessidade de insulina. Em paciente que usa insulina normalmente e faz atividade física, tem que diminuir a quantidade de insulina no dia que faz a atividade física. Ou dependendo da quantidade, da intensidade da atividade física, vai diminuir a quantidade de insulina que usa por causa disso, que só com atividade física vai diminuir a quantidade de glicemia no sangue. Outra coisa, a atividade física não vai fazer só isso de diminuir a glicemia, vai diminuir a pressão arterial, vai aumentar o HDL, que é o colesterol bom, que o Júlio falou. Então, com isso, vai diminuir o colesterol ruim. Então, vai ajudar para diminuir o colesterol. Vai diminuir a circunferência abdominal, que o Júlio falou também, que é um fator de risco. Vai ajudar para diminuir de peso no paciente, e tudo isso só fazendo atividade física, uma caminhada pelo menos 40 minutos por dia, 3 vezes por semana, no mínimo. Se puder, tem que ser 60 minutos todos os dias. E vocês vão ver que não vai dar só um benefício que é na parte da diabetes. Paciente que tem diabetes, às vezes também tem colesterol alto, tem pressão alta. Então, vai ajudar para tudo isso. Só com 60 minutos. E é só de caminhada, não precisa gastar dinheiro. É só um pouquinho do tempo do paciente, né? Então, aqui diz que em alguns pacientes, às vezes, é preciso fazer um teste. Vamos supor, paciente idoso ou paciente que tem fatores de risco para ter uma doença de coração, tem que fazer testes antes, para descartar que não tenha nenhuma doença coronariana que possa prejudicar a parte da atividade física. Se faz muita atividade física intensa, não sabe que tem problema de coração, então ali vai ser ruim. O ideal é que em pacientes que tenham fatores de risco, passem primeiro pelo cardiologista e depois que faça os exames, ele oriente a intensidade e a quantidade de atividade física que pode fazer. Se é uma pessoa que não tem fatores de risco, então pode fazer atividade física, porque não vai ser muita intensidade. Uma caminhada é bem leve. Se apresenta alguns sintomas de dor no peito, de falta de ar, ali que pode fazer os exames. Então, esse tipo de açúcar é diferente, é sacarosa, só que essa sacarosa no corpo vai se transformar em outros tipos de açúcar também, que é açúcar que o corpo precisa. Então, tem alguns tipos de frutas que têm maior quantidade de açúcar. O figo, uva, banana, tem maior quantidade. Então, por isso que eu falei, dependendo do paciente, a quantidade vai ser menor, né? E o ideal é não comer muita quantidade, né? Que na Bíblia também diz, né? Que daquilo que é bom, a gente também não pode abusar, né? Então, é para comer fruta, mas não é para comer muita quantidade. A laranja até que não tem muita quantidade, dependendo do tipo de fruta, tem mais ou menos quantidade de açúcar, mas tem algumas delas que tem mais quantidade sim. Então tem que comer, mas não à vontade. Então, o tratamento que a gente viu foi o que a gente pode fazer, dieta, atividade física. Agora esse aqui é o tratamento que o médico vai dar. Dependendo do tipo de paciente, da quantidade de glicemia que o paciente tiver. Tem diferentes tipos de medicamentos. Alguns deles vão estimular para que o açúcar entre na célula. Então, assim vai diminuir a glicose. Desses aqui, o que a gente geralmente usa ou começa com eles é com a metformina. Tem de diferentes
miligramas, né? Pode ser de 500, de 850, dependendo do paciente. Geralmente, o ideal é primeiro começar com a mudança do estilo de vida, não começar com a medicação, por causa que assim o paciente vai se acostumando, vai mudando os hábitos para tentar melhorar com isso. E se com isso não der certo, o médico começa com um tratamento com comprimido, né? Então, um deles, o que a gente mais usa é a metformina. Daqui temos um que aumenta a secreção da insulina, que é pelo pâncreas. Tem outros que diminuem a absorção intestinal de glicose, então ali vai diminuir com isso a glicemia no sangue. Tem outro tipo de medicamentos que tem uma ação incretinomimética, que tem a ver com o enzima que é GLP-1, que essa vai ajudar na síntese de insulina. Esse ali é um medicamento novo, que nem todo mundo usa, mas que ele é novo e alguns médicos usam. Então, aqui diz que alimentação saudável, controle de peso, aumento de atividade física, mais metformina, pode ser um dos primeiros tratamentos que geralmente o médico usa. Geralmente, a gente não entra desde o começo com a insulina, dependendo de cada paciente. Se for necessário, se com isso não der certo, depois de 3 meses, além da metformina, o médico vai dar mais uma outra droga, mais outro comprimido, tá? Para o paciente usar. E se for necessário, depois de 3 meses, se com isso não der certo, vai combinar 2 comprimidos e insulina. Se com isso não der certo, vai aumentar a quantidade de insulina e, às vezes, também pode aumentar a frequência de insulina durante o dia. Então, aqui temos que o paciente vai começar com insulina quando tenha pacientes que são refratários à dieta, atividade física, toma comprimido, não dá certo, começa com insulina. Se tiver pacientes que têm um estado catabólico grave, que ele teve o diagnóstico de diabetes e tinha 600 miligramas de glicemia, ou que tem poliúria, polidipsia, e além disso tem outros sintomas, então o médico começa com insulina também. Se tiver uma glicemia de jejum maior a 250, também. E tem alguns casos especiais que o médico tem que entrar com insulina direto, que são em gestantes, que não podem usar metformina ou nenhum outro comprimido. Paciente que tem alguma doença no rim ou doença no fígado, o médico tem que entrar com insulina mesmo. Até pode fazer dieta, atividade física, tudo isso, mas não pode começar com comprimido, tem que começar com insulina. Pode falar. A minha mãe, ela tem 20 anos que assim, da diabetes, ela toma comprimido. Aí ela passou no médico, aí falou para ela tomar a insulina, porque o comprimido, muito tempo ela tomando, aí eu falei, se ela não mudasse para a insulina, não sei se é o pâncreas poderia depois parar com tanto comprimido que ela estava tomando. Aí ela mudou para a insulina. E essa insulina, ela toma assim na barriga e na pé. Tem lugar... diferentes assim, lugares. Assim, ela nunca tomou na perna, porque segundo eles, tem gente que na perna assim, faz o efeito. Dependendo do lugar tem melhor absorção, por isso que eles recomendam que seja na barriga, no braço. Uhum. O que acontece é que no começo o pâncreas ele até que vai secretar uma quantidade de insulina, só que não é uma quantidade suficiente. Por isso que a gente dá esses comprimidos, para que eles possam estimular o pâncreas. Ele está preguiçoso, então a gente dá o comprimido, então o pâncreas começa a trabalhar um pouquinho a mais para produzir a quantidade que o corpo precisa de insulina. Só que tem um tempo que mesmo com comprimido, o pâncreas não tem mais insulina, ele fica insuficiente, então ele não pode responder ao efeito do comprimido. Por isso que o médico tem que entrar com insulina. O corpo já não tem mais insulina, acabou. Então, por isso que eu tenho que dar a insulina. Faz parte, assim, que
Então, dependendo do tipo de paciente, por causa que o tecido gorduroso, ele também não permite uma boa absorção. Então, por isso que, dependendo disso, eles recomendam. E outra coisa, nem sempre é para pôr no mesmo lugar. Se hoje de manhã eu coloquei na barriga, hoje à tarde eu vou colocar no outro lado, no braço, na perna. Nem sempre tem que ser no mesmo lugar, sempre tem que ir mudando. Uhum. Então, eu queria comentar para vocês que faz uma semana eu assisti um vídeo. Nesse vídeo foi feito lá nos Estados Unidos, né? Então, eles pegaram 6 pacientes. Esses pacientes, os 6, eles usavam insulina. Então, eles ofereceram para eles, olha, você está usando insulina, quanto que você tem de glicemia? Então, ali mostrava, né? Ah, eu tenho 400, 380, 250, mesmo com insulina. Então, eles falaram, olha, eu vou te oferecer, levar para um lugar que era uma casa. Então, ali eles iam dar um tratamento que seja natural. Eles iam dar uma dieta diferente, atividade física diferente. Então, eles iam tentar que o paciente pare de usar insulina. Então, foram diferentes tipos de pacientes. Um deles era diabetes tipo 1. Então, para eles, ele era novo, tinha 25 anos. Então, todos os médicos falaram para ele, olha, você sempre vai usar insulina. E ele ficou com isso na cabeça. Ele falou, tá, eu vou, mas para mim sempre falaram que minha diabetes não tem cura. Eu sempre vou ter que usar insulina. Então, ele aceitou. Depois tinha outros pacientes, tinha um que tinha 62 anos, ele usava, além da insulina, 6 tipos diferentes de medicamentos, de outros comprimidos, para pressão, para colesterol, para varices, para um monte de coisas. Depois foi uma paciente que ela era obesa e ela usava insulina faz tempo, ela tinha entre 40 e 45 anos, e assim, 6 pacientes. Então, eles aceitaram, eles tinham que ficar por 30 dias nessa casa. No começo, para eles foi difícil, por causa que eles começaram com uma dieta que era tudo vegetariano. E era uma semi-crua, não era tudo cozido, por causa que eles falaram que quando você cozinha, você vai tirar uma porcentagem de proteínas, de vitaminas, de fibra dos alimentos. Então, eles comiam por causa que eles estavam lá naquele programa. E porque eles sabiam também que era bom para a saúde deles. Então, na primeira semana, 4 deles conseguiram não usar mais a insulina. Eles tinham níveis de glicemia que estavam entre 100 e 200, mas eles não estavam usando insulina. 2 deles, a moça que era obesa e o que tinha diabetes tipo 1, ele ainda continuava usando insulina. Então, os outros pararam de usar. Mesmo com insulina, eles tinham valores de 400, 300 de glicemia. E ali, só com a dieta e fazendo atividade física, eles conseguiram tirar na primeira semana a insulina que eles estavam usando. Depois o programa continuou. Aquele senhor que usava 6 comprimidos, além da insulina, ele parou de usar. Os outros comprimidos também, que eram para pressão e para outras coisas, ele parou de usar tudo. E assim, no vídeo, ali eles vão passando o dia a dia, né? Como que eles comem, a quantidade que eles comiam, como que eles iam aceitando esse tipo de comida e tudo isso, né? Então, no final, aquele que tinha diabetes tipo 1, ele também conseguiu, não conseguiu tirar, mas conseguiu diminuir muito a quantidade de insulina que ele estava usando. Mas ali nesse vídeo mostra a importância que tem, né? A dieta e a atividade física. E é o que a gente falou agora, né? Essa doença aqui tem muito a ver com o estilo de vida da pessoa. Se eu mudo os hábitos que eu tenho uma dieta saudável, faço atividade física, eu vou evitar ter não só diabetes, também pressão alta, colesterol alto, e eu vou ter mais saúde, né? Então, por isso que é muito importante a prevenção, não chegar a desenvolver a doença. Tem que prevenir para não ter que depois
gasta tempo na doença, né? Bom, agora, já finalizando, vamos fazer a última partezinha, que para quem é diabético, já está em tratamento, temos as complicações da diabetes. Isso é uma das piores coisas que os médicos e o paciente têm que enfrentar. Por quê? As complicações ela pode afetar os olhos, o sistema nervoso central, os dentes, o sistema cardiovascular, os rins e os membros. O que acontece? O açúcar, quando ele está muito elevado, por muito tempo, ele começa a danificar as artérias, os vasos, diretamente, criando a arteriosclerose, que já foi dito uma vez aqui, que entra o colesterol, começa a entrar dentro das artérias, vai diminuindo o tamanho dela, isso vai dando uma série de problemas, vai dificultando a circulação em alguns tecidos e vai afetando a parte nervosa. O que acontece? O diabético ele começa a perder sensibilidade tátil, dolorosa, e enfim. Retinopatia diabética é uma das principais causas de cegueira no mundo, é por causa da diabetes. O que acontece? Ela começa a afetar os vasinhos. Quanto menor é o vaso, o calibre das artérias, das veias, é mais afetado pela diabetes. Ele começa a afetar essa circulação dos olhos e, com o tempo, o que acontece? A pessoa fica cega. Outra complicação importante são o pé diabético, que chamamos na medicina. Por causa dessa má circulação, o diabético já tem uma má cicatrização, começa a formar úlceras. E essas úlceras são difíceis de curar, a probabilidade dela é ir aumentando, aumentando, e infelizmente chega até com a amputação dos membros. Essas são umas complicações que temos que evitar o máximo possível, esse tipo de complicações. Mas como evitá-las? Com tratamento. Se com o tratamento não consegue, aí tem que entrar o estilo de vida, porque você pode tomar toda a medicação, como disse a Romina nesse exemplo que deram aí no vídeo que fizeram nos Estados Unidos. Porém, se não há uma mudança do estilo de vida, a medicação não vai fazer nada. Com insulina, aplicando, o paciente tinha uma glicemia de 400, ou seja, já estava com a medicação, e ainda assim não abaixava. Outra complicação que temos, a neuropatia diabética. Você vai sentir formigamentos, perda de força, perda de sensibilidade. Às vezes você acaba machucando um dedo e não sabe, machuquei, por causa da diabetes. Outra coisa que é importantíssimo para o paciente diabético. Essa foto que a gente vê um senhor com uma dor no peito, quem é diabético, muitas vezes não tem essa sintomatologia da dor. Às vezes o paciente está tendo um infarte e não sabe que está tendo um infarte, porque às vezes só uma coceira, uma pequena pressão, tem um mau sentimento, assim, um mau presságio no peito, mas não é uma dor típica daquela de não preciso de ajuda, me falta com ar. Não, inclusive, já tive pacientes que tive que socorrer na parte de emergência, do paciente, não, doutor, chamei porque eu estava com um pouquinho de tosse, um pouquinho de queimação, mas não, agora já melhorou, tudo bem. E a gente fazia o eletro, era um eletro para o paciente estar com uma dor terrível, com um infarto muito grande, muito grande. Já colocamos na ambulância, ao chegar no hospital que já estavam esperando esse paciente, já foi direto para a coronária, porque era extenso o infarto que ele estava tendo, porém, sem dor. Culpa da diabetes, de muitos anos dessa glicemia muito aumentada. Uma outra coisa também que é muito complicado com a diabetes, aí já entra o que você estava falando, pode ter uma afetação renal e pode levar o paciente à insuficiência renal, a chegar a ser dialisado. Como disse a Romina, é verdade, geralmente a diabetes está associada com outras doenças, por como ela é metabólica, e faz muito sentido que ela também se desenvolva pelo estilo de vida, você vai acabar tendo também uma arteriosclerose, vai acabar tendo uma hipertensão, e todas essas doenças acabam danificando o rim. Então, por isso, é sempre importante, muito importante, o paciente diabético, uma vez por ano, passar com o oftalmologista, fazer um fundo de olho para ver como que estão essas artérias. Um dos únicos estudos que a gente pode fazer é o olho nu, que o oftalmologista vai poder olhar e ver como está a circulação.
Porque se tem uma alteração no olho, obviamente vai ter em outras partes do corpo. Então, é muito importante, se tem algum paciente diabético, ou é diabético, ou algum familiar, exigir ao médico, não, doutor, eu preciso que ele passe com um oftalmologista, pelo menos uma vez ao ano. Outra coisa importante, como podemos saber que o meu rim está funcionando direito? Porque o rim vai funcionando a pleno, a full, como nós chamamos. Ele vai até o máximo, de repente ele para. O que acontece? Dificilmente você vai ter essa sintomatologia tão brusca assim de parar de não urinar. Isso quando está, porque ele já está grave. Também, uma vez por ano, pelo menos, diabéticos de muito tempo, fazer uma função renal. Primeiro a gente pede uma ureia creatinina para ver como está esse rim. Estando alterado, a gente pede uma urina de 24 horas, que vai ver a filtração glomerular. O que significa isso? É a função do rim. Para ver quanto ele está filtrando de mililitro por hora, que vai ser esse cálculo de 24 horas. Por aí a gente já vai vendo mais ou menos quanto que o paciente vai demorar para avançar uma insuficiência renal, como ele está indo, o seu rim. Ou seja, são tudo provas de laboratório, de exame, que podemos antever antes de acontecer a catástrofe. Então, por isso, uma pessoa que já é diabética não tem que se assustar, ela tem que se controlar. E como disse a Romina, uma coisa é verdade, acho que foi a menina que pregou aqui naquele sábado, ela falou, se nós não encontramos tempo para cuidar da saúde hoje, vamos ter que encontrar tempo para cuidar da doença. Isso é inevitável. Se não encontramos hoje, falar, eu preciso pelo menos de 1 hora para me cuidar, para mim fazer uma atividade física, para me alimentar direito, nós somos jovens, vai aguentando, anos, 10, 20, 30, vai vir a fatura. Agora está na hora de separar para cuidar de mim que está doente. Então, é complicado. A diabetes, como outras doenças crônicas, está muito envolvida com o estilo de vida. E o estilo de vida, nós, principalmente que estamos aqui, sabemos qual é o estilo de vida dado por Deus, qual a melhor forma para prevenirmos isso. E, infelizmente, hoje no mundo, tem muito mais pessoas que tá praticando esse estilo de vida e nós não estamos fazendo e estamos sofrendo as consequências dessas doenças terríveis. E a proporção de cada vez aumentar mais. Infelizmente, hoje, na clínica diária, já estamos vendo pacientes que, como eu falei a princípio, que aos 40 anos, aos 50 anos, teríamos que estar vendo com essa sintomatologia, já estou vendo paciente com 14 anos com açúcar alterado. Como isso? Um corpo jovem, forte, não teria que estar tendo a alteração do açúcar. O corpo teria que estar dando resposta, mas já não está conseguindo. O colesterol aumentado, absurdo. Eu imagino, se pegássemos um médico da época de 60, 70, ele falaria, não, esse laboratório está errado, vamos repetir de novo, porque uma pessoa jovem não pode ter esses valores. Mas já estamos vendo. A comida industrializada, as comidas rápidas, com a qualidade de vida das pessoas. E, infelizmente, hoje, a medicina, realmente, ela alarga a vida das pessoas. Hoje, sim, é verdade, porém, não dá qualidade de vida. Porque uma pessoa que por aí teve uma complicação, um AVC, uma complicação de uma diabetes, ela pode estar por medicamentos, por UTI, por tudo, estendendo a sua vida. Mas que qualidade de vida essa pessoa vai ter? Então, que nós possamos, como promotores de saúde, ajudar a nós mesmos e as pessoas também de fora. Que nós temos o que Deus nos deu, os 8 remédios naturais, com certeza. Só com isso, já poderemos prevenir muito desse tipo de doença e complicações, se aqui já temos, tá? Alguma dúvida? Pode perguntar agora, sinta-se livres. Ah, tá, vamos lá. Então, por aí pode perguntar alguma dúvida sobre o tratamento, sobre alguma coisa que vocês queiram saber, algum tipo de alimentação específica. Como estava perguntando das frutas, que a Romina disse muito bem, realmente tem algumas frutas que ela tem um pouco mais quantidade de açúcar. Essas frutas, exemplo, vamos dar a banana, que é a que mais tem no território nacional. Você consumir ela madura, ela passada de tempo, ela vai ter muito mais açúcar que consumir ela verde. Se você consumir ela um pouquinho mais verde, ela vai fazer até bem para o diabético, porque ela tem muito mais fibra que açúcar. Então, por mais que o açúcar da fruta seja bem melhor que o açúcar refinado, mas não deixa de ser um açúcar. Mesma coisa do mel, de outras coisas assim. Então,
Vamos lá, isso é uma boa pergunta. O diabético pode tomar um suco de laranja? Pode ou não pode? Não tanto. Por quê? Vamos lá. Se você fosse comer uma laranja, quantas laranjas você comeria? Uma, duas com o máximo. E para você fazer um suco de 200, 300 ml, quanta laranja vai? Então você está tendo uma concentração de suco, de açúcar dessa fruta em um só copo. E com pouca fibra, porque a fibra está no bagaço. E o bagaço não vai no suco, a menos que você bater no liquidificador, aí pode ser, mas geralmente você espreme, né? Então, por mais que tenha aquelas polpinhas assim, ainda é pouco. Então, para o diabético, que já está uma diabetes descontrolada, como disse a Romina, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas vamos lá, se uma paciente que está totalmente descontrolado, não é aconselhável esse tipo de alimentação, por mais que seja natural. Olha que interessante. Por mais que seja natural, não lhe convém nesse momento. Uma coisa também que eu falo que, esse que a pessoa é diabética, você diz que salgar, assim, comendo salgado, pode comer também muito de vez, também, né? Você vai almoçar, colocar um pratão de comida também, que não pode também, né? Então, no diabético, como a Ruina está falando, que era interessante, que você tem que prever, só um pouquinho antes, vamos dar um plus, muitas vezes é um mito isso do açúcar em si para o diabético. Não porque não pode açúcar, não porque não pode... Na diabetes, o açúcar é vilão, mas não é um dos piores vilão. O pior vilão para o diabético é o produto refinado. Porque ele se transforma em gordura e açúcar no sangue. E açúcar que acumula, gordura que acumula. Claro, fritura. Exemplo, vamos lá, um pão branco é tão mais venenoso, até mais, que você tomar um copo de suco de laranja com um pouco de açúcar. Porque geralmente o açúcar, vamos dizer, o açúcar refinado em si, a glicose, como ela entra, ela já é usada para o metabolismo. Já vai ser usado ou fica no sangue. Já o açúcar de produtos refinados, vamos dizer, da farinha de trigo refinada, a parte de ela ser absorvida, ela vai ser um açúcar de depósito. Ela vai se transformar em gordura, que depois vai ser transformado como combustível, como açúcar, como glicose. Então ela vai acumulando no corpo também. E por isso que nos diabéticos eles falam que é preferível você comer muita coisa integral. Ou seja, não muita coisa. O diabético tem que ter essa concepção. Nunca comer nada em excesso, nem que seja bom e evitar o ruim. Nunca diabético pode comer em excesso. Excesso de diabético não combina. Porque é a combinação disso que deu a diabetes para ele. Então, exemplo, se ele come alguma coisa com fibra, vamos lá, um pão integral com muitas sementes, o que acontece? A fibra, ela atrai água, e a água arrasta o açúcar. Então, não deixa que haja uma absorção total do açúcar. Por isso que a gente fala às vezes, mas come aveia é muito bom para o diabético. Por quê? Porque tem muita fibra. E ela vai arrastar o colesterol, a gordura da alimentação, e o açúcar também. E vai ser eliminado. E vai absorver pouca coisa daquilo. E a parte de dar uma saciedade, que ela vai liberando aos poucos o açúcar, né? Ela vai liberando aos pouquinhos, então o diabético não sente aquela carga pesada. Aham. Então, a medicação genérica e a medicação de laboratório, tá? Qual que é a diferença delas? É a mesma coisa, né? Sempre tem muito mito. Genérico às vezes não tem a mesma miligramagem que tem a marca. Só que o genérico custa R$5 e a marca custa 200. É um mito. Muitas vezes a diferenciação é a veicolização do remédio. O talco que se usa, por assim dizer, o amido que se usa nesse remédio do genérico. Por aí, às vezes, alguma marca comercial, ela tem um talco, um amido, que é melhor absorvido pelo organismo e não dá tantas reações adversas. Exemplo, da metformina, uma das maiores reações adversas é diarreia, dor cólica. Geralmente o paciente fala, doutor, mas não quero tomar mais isso porque eu tomo isso e me cai mal na parte intestinal. Às vezes, se você compra de uma marca famosa, por aí não acontece tanto, porque às vezes o talco que ele usa é de um pouco melhor qualidade, mas a medicação em si vai ser a mesma. Tá? Não há diferenciação. Igual também, um efeito adverso muda muito de pessoa a pessoa, tá? Então, a tapioca, como ela... Qual que é o problema? Que alguns têm isso, né? Ela é muita fibra, né?
por ela ser feita da mandioca, né? Ela é muita fibra. Então, ela é mais fibra do que farinha, na realidade. Na realidade, para o diabético, todo tipo de farinha não é muito bom. Mesmo a integral, ele tem que usar com moderação. Porque, na realidade, para o diabético, a culpa dele, mais que o açúcar, é o carboidrato. A briga dele é com o carboidrato. Porque o carboidrato se transforma em açúcar de depósito, em gordura. Então, esse é o problema. Mas alguns tipos de farinha, sim, faz bem. Tinha uma época, quando tinha aquela tal famosa ração humana, tinha da banana verde, que é para os diabéticos. Sim, porque são hidratos de carbono mais complexos, mais difíceis de ser absorvido. Então, por isso, ajuda. Mas, é como eu falei, o excesso para o diabético é o problema. O diabético pode consumir coisas naturais, deve consumir coisas naturais, porém com moderação. Aí entra a temperança. Com moderação. Tudo com moderação. Castanhas, ótimo, mas com moderação, porque são muito calóricas. Então, ou seja, a porção seria a porção de 3 porções diárias, mas vai depender muito do paciente a paciente. Cada paciente vai ter uma terminologia. No diabético, cada paciente é um universo, porque temos que ver como está o seu estado físico, como está a sua glicemia, ou seja, é muita coisa diferente, entendeu? Então, tem, como disse a Romina, cada diabético tem que ter uma nutricionista, é uma equipe multidisciplinar, um médico, nutricionista, um professor de educação física. Ou seja, é uma coisa bem complexa para poder tratar desse paciente, para evitar essas complicações como nós falamos. Claro, como falou a Romina, a parte do açúcar, a pressão, perda de peso, triglicerídeos, colesterol. A menina mesmo falou outra vez, o ser humano é feito para se movimentar. Se você não se movimenta, vai enferrujar. E, infelizmente, para o nosso enferrujar, é artrose, é diabetes, é hipertensão, são coisas que não tem depois como só com um óleozinho querer arrumar. Tá bom? Então, produtos milagrosos em todo lado, né? Mas ninguém se cura. Não tenho algo específico para falar. O pouco que eu vi são shakes, são coisas assim, ou seja, se for usar também é com moderação. Tudo que possa ajudar e é natural, de origem natural, vem a somar, mas nunca como tratamento único que não serve. O tratamento da diabetes e de outras enfermidades crônicas sempre tem que ser multidisciplinário, ou seja, mais que profissionais diferentes, tem que ser áreas diferentes da sua vida. Alimentação, exercícios, medicação, enfim. Um conglomerado de coisas, tá bom? Então, a diabetes ela acaba afetando a parte neurológica, acaba afetando a parte vascular. Pode-se também, como ela é associada com a hipertensão, causar isso aí sim. Mas pode estar associado sim, por causa, às vezes, também até da pressão, tá? Como elas andam juntas, dificilmente você vai ver um paciente que não é diabético e não é hipertensivo. Elas estão praticamente de mão dadas, até porque o problema do metabolismo anda aí muito parecidos. E acaba afetando os mesmos órgãos, então ela acaba associando. Pode-se ser uma das complicações de uma paralisia? Pode sim, mas muitas vezes é mais ocasionada mais pela parte da pressão, né? Bom, agradecemos a todos vocês por terem vindo aqui na mais uma palestra. E para a nossa próxima palestra do mês que vem, para que já se querem informar, nós vamos estar falando sobre sobre a obesidade, para fechar todo esse ciclo da parte de metabolismo.